Olá, queridos alunos, que saudade que eu estava de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma dica da TO. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hanseníase. Que é isso, professora? Hanseníase. Hanseníase, gente, é a antiga lepra, como se a gente falava sobre lepra antigamente. Hoje a gente tem esse nome mais bonito aí, né? Que é a hanseníase. Então, pessoal, como é que deve ser, como é que vocês imaginam que deve ser o trabalho da terapia ocupacional na hanseníase? Ah, professora, eu não faço a mínima ideia. Gente, é o trabalho que a gente tem mais rico hoje dentro da reabilitação de mão, é na área de hanseníase, tá? Lembra quando eu comentei com vocês que eu comecei a faculdade na Universidade Católica Dom Bosco e terminei em Joinville, mas eu tive o prazer, né, de antes de mudar de cidade, fazer um estágio em hanseníase no Hospital São Julião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu aprendi muita coisa sobre reabilitação de mão. Então, tudo que vocês pensarem em adaptação, né, eu aprendi dentro do Hospital São Julião. Então, assim, por quê? Porque o Hanseníano, o que que acontece com o paciente de lepra, de hanseníase? Então, vamos lá. O paciente de lepra, geralmente, gente, ele tem a mão em garra. Por quê? Porque os nervos dele, a hanseníase, ela afeta o quê? Os nervos, né? Todos os nervos nossos aqui, tanto o nervo ulnar, o nervo radial, o nervo ulnar e o nervo mediano. Então, são os três principais nervos da nossa mão que são afetados pela hanseníase. Então, por isso vocês percebem que a pessoa ela se queima e ela não sente. Por quê? Porque diminui a sensibilidade. Então, é sinal que o nervo não está legal, tá? Então, tem perda de sensibilidade quando a gente tem a hanseníase. Então, a gente tem aquele costume de falar assim, a hanseníase, a pessoa tem a hanseníase e perde o membro. Mas vocês já pararam para pensar por que que o hanseniano, a pessoa que tem lepra, perde o membro? Então vamos lá, vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Então, o paciente tem um desses três nervos ou os três nervos dele atingido, e aí tem a perda da sensibilidade. Então, o paciente não sente dor, então ele bate aquela mão, aquele dedo, aquele pé, e aí ele tem a perda da sensibilidade e ele não sente dor, então ele muitas vezes não vai olhar para aquilo ali. Aquele osso, aquele, aquele lugar que ele bateu, que ele machucou, passa a necrosar e aí vai necrosando, necrosando, onde daí dá necrose de osso. E aí é onde o osso, onde o membro cai, né? Por conta do osso que necrosou. Então, é por conta disso que às vezes a pessoa perde um membro. Então, qual é a primeira orientação que a gente passa para uma pessoa que tem hanseníase? Não só para hanseníase, mas o próprio diabético. Qual é a orientação que a gente passa? Olha para sua mão, para o seu corpo, para o seu pé, para ver se não tem nada, se não teve um machucado, se não teve uma ferida, porque se perdeu a sensibilidade, automaticamente não tem dor, a gente não olha, né? Então já começa por aí a orientação. Então a prevenção, né? Do diabetes, para o diabético, a prevenção para falar para o Hanseniano olhe para o seu corpo, olhe para suas mãos, olhe para você, né? Todos os dias para ver se não tem nada de errado, para ver se não tem nenhum machucado, né? E aí nós começamos a trabalhar com o Hanseniano. Então eu perdi função, perdi sensibilidade, perdi nervo, então a minha mão fica em padrão flexor. Então, o trabalho que eu tenho quanto TO, para quem tem um trabalho, uma mão em padrão flexor, eu preciso fazer o quê? Estender essa mão. Então, eu começo um trabalho de amplitude de movimento desse paciente, estendendo este membro, tá? E aí eu vou criar adaptações de talher,
adaptações de copo, adaptação da bucha de banho. Ai, não consegue pegar a buchinha, então nós vamos colocar um elástico para encaixar essa mão na bucha para ela poder lavar. Então, gente, trabalhar com Hanseniano me trouxe uma visão de todos os tipos de adaptações que vocês imaginarem. Desde a adaptação de talher, adaptação de bucha. Não consegue pegar a bucha? A escova de lavar as costas, né? Então, todos os tipos de adaptação que eu aprendi dentro do hospital de Hanseniano. No projeto integrador, que vocês vão ver agora no módulo 12, eu trouxe 3 adaptações que eu aprendi dentro do hospital, de baixo custo, e eu espero que vocês gostem muito. Então, pessoal, trabalhar com Hanseniano é muito rico. Quem tiver o privilégio, né, de fazer um estágio dentro da área de hanseníase, façam, porque é maravilhoso. Sem falar que trabalhar com esse tipo de pessoa é gratificante também para a gente, tá? E pensem assim, não pensem que é porque vocês vão estar lá dentro que vocês vão adquirir a doença. Quem está lá dentro está mais cuidado do que quem está do lado de fora, porque lá dentro eles estão medicados. Tá? E aí nós vamos aprender também no nosso projeto, num projeto de ensino que eu estou fazendo para a gente fazer dentro do Megapolo, o uso do estesiômetro, tá? Que é o quê? É um teste de sensibilidade, que eu não utilizo só com Hanseníano, tá? Eu utilizo com sequela de AVC, eu utilizo com paciente que teve perda motora, paciente neurológico. Gente, eu uso o meu instrumento até hoje, tá? E o meu tá guardadinho lá. Só fiz a troca de algumas agulhinhas ali. Mas aguardem que o nosso projeto de ensino vai ser sobre a avaliação e dentro dessa avaliação vai ter o estesiômetro, tá bom? E aí, me sigam para mais dicas aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tenho procurado passar dicas importantes da área da TO, de formação da TO, tá? Então, fiquem atentos a mais dicas, tá bom? Esses projetos de ensino serão para todos os anos de TO, tá? Então, alunos do primeiro ano podem participar, assim como alunos do último ano, tá bom? Até a próxima dica.